Saudamos a todos aqueles que estão assistindo esse programa, de nome Vestibular Inteligente, com a paz do Senhor Jesus. Como já falamos anteriormente, é um programa que tem como princípio fazer você competitivo para o concurso vestibular. E para que isso seja realizado, falamos que iríamos convidar profissionais competentes para direcionar vocês para esse vestibular. E a primeira convidada nossa é uma pessoa altamente eficiente, interage com os colegas de trabalho e tem uma virtude principal, que é ser uma pessoa simples. É minha amiga Ana Paula. A paz do Senhor, querida. Ela vai se apresentar para vocês. A paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Ana Paula Oliveira. Eu sou da área da educação, trabalho junto com Lessa já há alguns anos, né, Lessinha? Opa! Eu tenho graduação pela Universidade Federal do Espírito Santo em Letras. Eu tenho mestrado em Educação também pela Universidade Federal do Espírito Santo. E eu tenho gestão pela Fundação Getúlio Vargas, na FGV, em MBA. E estamos aqui, e eu estou muito feliz por estar aqui, porque há alguns anos, mais de 20, quem sabe, eu comecei também dando aula no Manaim de Jaburuna. Era na parte de baixo, eu me lembro como se fosse hoje, era ainda num estacionamento do Manaim de Jaburuna, e era um quadro verde, né? Na época a gente ainda usava giz, várias carteiras, e nós estávamos ali, né? Até para glorificar o Senhor, era a minha oferta ao Senhor em ajudar os irmãos. E grandes frutos saíram dali, que o Senhor nos honrou, e foi uma bênção. E mais uma vez eu estou aqui, com gratidão no meu coração, por participar desse momento tão importante para todos nós. Eu espero contribuir de alguma forma, né, Lécio? Com certeza vai contribuir. O programa de hoje é dela. É dela, né? E para iniciar esse programa, então, vou fazer 2 perguntas e depois ela vai comandar o programa. Primeira pergunta: qual texto é cobrado na prova do Enem? E a segunda pergunta: como esse texto é avaliado? O programa é seu. Obrigada. Fique à vontade. Amém. Bom, vamos lá. Eu sou Ana Paula, de Redação, conhecida aqui como Ana Paula de Redação, e nós vamos falar um pouquinho sobre a redação no Enem. Primeiro aspecto é que essa prova ela é composta, né, como prova de linguagens. Então, além das 45 questões de linguagens, o aluno faz uma redação nessa prova. É a única questão discursiva. Então, essa redação ela acaba impactando ou tendo um certo peso. Mas ela não é o bicho de 7 cabeças do Enem, acredita em mim, porque nós temos recursos para poder entender esse processo e elaborar um bom texto. Eu vou tentar ser bem clara, transparente e simples nas minhas colocações para poder contribuir de alguma forma. A primeira observação a ser feita, e isso aqui eu retirei até da cartilha do participante, que é um documento do próprio INEP, e a minha sugestão é que vocês recorram a esses documentos, né, que o próprio INEP disponibiliza, porque vem com informações excelentes. É um material muito bem elaborado, com vocabulário acessível. Então, ainda que você não seja da área da educação, não tenha formação nessa área, você consegue fazer a leitura e fazer essa compreensão. Eu vou iniciar a leitura com vocês e vou, ponto a ponto, fazendo algumas colocações. E aí a gente vai crescendo nesse conhecimento, no entendimento. A dissertação argumentativa do Enem, que é o texto que vai ser cobrado, e diz assim: a prova de redação exigirá de você a produção de um texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto que vai ser explorado. Então, nós já sabemos que cai uma dissertação argumentativa e nós vamos conversar sobre esse tipo de texto. Fiquem tranquilos, porque ele tem características específicas, né? Uma estruturação bem particular, dividida em parágrafos, e nós vamos fazer essa abordagem. Em modalidade escrita formal da língua portuguesa, e aqui entrou a gramática, né? Muitos falam, mas não cai gramática no Enem.
Cai gramática no Enem. Em que momento? Na prova de redação. Em modalidade de escrita formal da língua portuguesa, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. O tema, ele é oferecido a você pelo INEP. E aí, para tentar esclarecer, o que cai nesse tema, nessa prova, Ana Paula? Cai uma situação, um problema, ou seja, cai um problema. Então, vamos simplificar. É como se o INEP olhasse para a sociedade e ele procura identificar problemas nessa sociedade. Então, ele escolhe um problema, algo que incomoda, que dói, que requer uma medida, uma solução, e coloca lá na prova. Por quê? Porque o INEP entende que você, cidadão, precisa ter algo a dizer. Você precisa se colocar diante dessa situação enquanto um sujeito social, participativo. O que você tem a dizer? E qual a sua proposta diante disso que foi apresentado? Já que é um problema, você, cidadão, pode contribuir de que maneira? Basicamente assim. E ele faz uma divisão de ordem social, científica, cultural ou política, que eu vou chamar aqui com vocês de eixo, né? Então, dentro dessa abordagem social, qual eixo pode ser abordado? Nós já falamos, por exemplo, de povos tradicionais, outro eixo social, mulher, quando ele fala da questão, né, científica. Se eu não me engano, um tema PPL, né, a valorização da participação da mulher na ciência, né, dentro dessa pesquisa científica ainda, né, a manipulação do usuário pelo uso, pelos dados, ação de algoritmo. Então, diante daquilo que vai acontecendo na sociedade, o INEP vai escolher esse tema problema e vai propor. Cultural, né? O cultural vai falar muito do nosso comportamento, das tradições e das manifestações artísticas. Nós já tivemos um tema que falava sobre a democratização do acesso ao cinema. E era muito importante fazer essa abordagem do ponto de vista artístico, do ponto de vista cultural, das desigualdades sociais, daquilo que é acessível ou não. E ainda político, né? Você, cidadão participativo, de que maneira você pode contribuir? Então, pense da seguinte maneira. Vários são os temas e são vários os eixos possíveis. Então, o INEP, ele olha para a sociedade, identifica um problema, identifica uma situação e ele pode propor a você, né, esse tema problema para que você se coloque, se posicione. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas ao longo da sua formação. Você esteve na escola ao longo dos anos, já que o Enem é uma avaliação do ensino médio. Então, quais as competências que foram desenvolvidas e trabalhadas? E aí, para avaliar essa redação, você vai ser avaliado em 5 competências, e nós vamos trabalhar essas 5 competências. Fiquem tranquilos que eu vou explicar uma a uma. As competências que devem ter sido desenvolvidas ao longo da sua formação, ou seja, ao final do ensino médio. Nessa redação, você deverá defender um ponto de vista, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiado em argumentos consistentes. Ou seja, o INEP propõe a você um problema e você precisa ter algo a dizer. Então, você tem um posicionamento. Só que, além de ter esse posicionamento, você precisa explicar esse posicionamento, fundamentar de alguma forma e mais, demonstrar para esse leitor que o que você diz procede, ou seja, você argumenta, você fundamenta. Só que isso tudo dentro da estrutura de uma dissertação. Então, eu sempre vou usar com você a nomenclatura de um joguinho de quebra-cabeça. Nós vamos montando pecinhas dentro desse texto, mas antes nós vamos entender ainda como funciona isso. Vem comigo. Apoiado em argumentos consistentes, estruturados com coerência, ou seja, produção de sentido, tudo muito bem articulado. Coesão, eu uso muito esse termo para conectar, para ligar, formando uma unidade textual. Unidade, único. Então, ainda que eu tenha 4 parágrafos, é um único texto. Eu preciso estabelecer uma relação de sentido entre as partes desse texto para ter uma unidade textual. Para tanto, deverá selecionar, organizar e relacionar também de forma coerente, com sentido e coesa, tudo costurado, tudo articulado, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Sim, porque você tem uma opinião e sustenta, fundamenta. Você também deverá, olha agora, elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado, viu? O próprio INEP diz que para o problema apresentado. Então, o primeiro contato que nós vamos ter hoje aqui. Vai ser proposto a você um problema. Você, cidadão,
que não vai ficar alheio a isso, precisa se posicionar, defender um posicionamento, estruturando isso dentro de uma dissertação. Então, para iniciar a nossa conversa, nós precisamos entender isso aqui, que é um documento oficial. Então, olha só, o tema é proposto pelo INEP, você tem um ponto de vista, defende o seu posicionamento e resolve isso. Basicamente, seria introdução, desenvolvimento e conclusão. A prova, ela é organizada, ela é estruturada da seguinte maneira. Então, ninguém vai fazer a leitura disso não, fiquem tranquilos. É só para você entender o aspecto visual da prova. Ela é iniciada, né, com instruções para a sua redação e é importante que você faça essa leitura sempre que você estiver disposto a participar de qualquer processo seletivo, concurso público, você precisa trabalhar e entender os critérios que serão cobrados. Eu não posso participar de nenhuma prova sem saber exatamente em quais aspectos eu vou ser avaliada. Então, você vai fazer sempre essa leitura para seguir essas orientações, as instruções. Feita essa leitura, você vai se deparar com a prova em si. E você vai observar que vem uma coletânea, que também pode ser chamada de textos motivadores. Então, dentro dessa coletânea, eu encontro textos motivadores. Para que serve isso, Ana Paula? Primeiro aspecto é para avaliar sua competência leitora, porque você precisa fazer a leitura desses textos e dialogar com eles de alguma forma, fazer algumas inferências, se reconhecer enquanto cidadão, reconhecer a sua sociedade, né, e as questões sociais e as dores e os problemas dentro dessa coletânea. Feita essa leitura, e você também vai observar que eles trabalham com gêneros distintos, vem o comando da questão. E aí você tem que ser fiel a esse comando, né? Vem assim, né? Proposta de redação. Então, vamos por partes. Aqui você tem uma outra prova, agora Enem 2022. Pode observar que segue o mesmo padrão. Ela é iniciada com as instruções para a redação, depois você verifica essa coletânea de textos, que são os textos motivadores, e logo embaixo a proposta de redação. Então, a gente acaba seguindo aí, né, um certo padrão. Instruções para a sua redação. Então, vem dizendo, ó, o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado, porque se você falhar nesses aspectos, você já pode ter sua redação comprometida. O texto definido deve ser escrito a tinta preta. Então, são orientações necessárias à elaboração do seu texto. Então, sob nenhuma circunstância, você começa a sua redação sem entender os critérios, as orientações e as instruções. Feita essa leitura, você vai se deparar com essa coletânea. E aí, por um acaso, eu peguei esse tema como exemplo. Nós temos aqui, né, 4 textos que têm a mesma abordagem temática. São 4 textos que dialogam com o que vai ser proposto. E você já precisa fazer a leitura e entender esse cenário, né? Sempre você vai ver o diálogo de gêneros distintos. Pode ter campanha, tabelas, infográfico, reportagem, notícia. É muito comum, porque isso lembra que isso aqui compõe a prova de linguagens. E dentro da prova de linguagens, nós trabalhamos com os múltiplos textos, com as múltiplas linguagens. E isso você já encontra na prova de redação. E vem o enunciado. E esse enunciado é importantíssimo. E eu vou fazer essa leitura aqui com vocês. Entenda na prova. Acompanhem comigo como é que vai funcionar isso daqui. Só um minutinho que eu passei aí. Olha só, começando. A partir da leitura dos textos motivadores, viu a importância da coletânea? Então, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, e aqui eu já vou fazer uma pausa. Com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, é uma referência ao que nós chamamos de repertório sociocultural. Você tem um repertório ao longo da sua vida de textos, de vivências, de estudos, de experiências. Eu tenho outro repertório, Lessa, que está aqui conosco, tem outro repertório. E isso tudo te compõe enquanto sujeito. E isso é importantíssimo e vai contribuir para a argumentação que você vai sustentar. É óbvio que é muito comum, alguns alunos falam assim, mas professor, eu preciso de uma citação, de um filósofo, de um sociólogo. Sim, você pode também trabalhar com isso. E você vai ter esse recurso, né? Quais as disciplinas que nos orientam nesse aspecto? História, geografia, filosofia, sociologia, literatura. Eu posso trabalhar com uma obra literária.
né? Quantas obras nós temos dentro da literatura nacional que são excelentes repertórios que podem fundamentar argumentos, aspectos sociais. Então, isso tudo compõe. Não, Ana Paula, eu prefiro mais seriado, eu gosto de música. E isso também é considerado repertório sociocultural. E nós vamos voltar nesse aspecto em breve. É só para fazer inicialmente essa leitura. Vem comigo. Então, a partir da leitura dos textos motivadores coletânea, seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo. Ó, agora vem para baixo, para a defesa do seu ponto de vista. Então, o INEP ele entende que a dissertação defende um posicionamento. Em modalidade de escrita formal da língua, olha a gramática aí que tantos... Não cai gramática. Não, cai gramática, porque dentro da modalidade de escrita formal, você tem que atender aos aspectos formais desse uso da língua portuguesa. E aí nós vamos dialogar, sim, com as regras gramaticais. Sobre um determinado tema. Por um acaso aqui eu peguei esse tema. Mas lembra que sempre esse tema apresenta um problema. Quer ver? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, nós temos questões de ordem social envolvendo essa mulher. Uma invisibilidade diante do que é feito por ela. E aí o INEP pergunta, o que atrapalha? Quais os desafios para enfrentar esse problema? O que compromete o Brasil em melhorar esse aspecto? Então, tá vendo? Tem uma problemática aqui. O INEP quer que você resolva. Apresentando propostas de intervenção, você precisa resolver isso daí com uma sugestão. Selecione, organize e relacione, aí entra com a argumentação. De forma coerente e coesa, tudo produzindo sentido, tudo bem articulado. E aí essa coesão, eu vou usar um exemplo assim muito simples, mas que funciona. Pensa que eu tenho uma linha, uma agulha, e a gente vai costurando as partes do texto. Então a gente costura com conectivos, com operadores argumentativos, com conjunções, enfim, com uma infinidade de recursos da língua para gerar essa unidade textual. E aí essa prova toda é avaliada em 5 competências. Olha que coisa incrível. A competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua. Olha a gramática aí. Competência 2, compreender a proposta de redação. Então você tem que ler, precisa entender isso daí. E aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento, olha os repertórios, para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que é um texto em prosa, Ana Paula? Dividido em parágrafos. Competência 3. Você seleciona, relaciona, organiza, interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista. Tá sempre? Volta sempre para a ideia do ponto de vista, para o seu posicionamento. Você, cidadão, é quem fala, é quem atua sobre esse problema. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Olha a linha com a agulha que eu falei. Vamos costurando os textos. São os mecanismos linguísticos necessários para construir essa argumentação. E competência 5. Elaborar a proposta de intervenção. Em outras palavras, é a solução para o problema abordado. Tá vendo? É um problema abordado. O INEP sempre fala, é sempre um problema. Respeitando os direitos humanos. Esse aspecto aqui, sobre a dissertação no Enem, isso está presente lá na cartilha do participante. A minha sugestão é que você vá à internet, digita lá a cartilha do participante 2024 e tenha acesso a esse material, faça a leitura. Né? No primeiro tópico, ele vai falar sobre a importância dos textos motivadores. Foi aquela conversa que eu já tive, sobre a importância de fazer a leitura, você dialoga de uma certa forma com aquilo, faz algumas inferências. O texto 2, a tipologia textual definida é uma dissertação argumentativa. Então, a importância da estrutura dessa dissertação. No aspecto 3, o texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, precisamos, sim, entender como é que funciona essa língua. E Ana Paula, vamos saber, então, sobre as regras gramaticais? Sim, crase, regência, concordância, seleção de vocabulários. Tudo isso vai estar aqui dentro. Então, sim, vamos precisar recorrer e relembrar alguns aspectos, né, da língua portuguesa. 4. A frase temática, que é o tema que vai ser proposto,
é um elemento importante para a proposta, que é saber fazer a leitura e entender o que está sendo solicitado. Tópico 5. A proposta de intervenção deve claramente indicar uma ação a ser realizada, ou seja, a sua solução tem que indicar uma ação a ser realizada diante do problema proposto. E o 6, é importante definir um projeto de texto, criar uma planilha, um projeto, né? Eu tenho um posicionamento e como eu sustento esse posicionamento? Eu faço determinadas afirmações, como eu explico essas afirmações? Então, tudo isso vai contribuindo para a construção da sua redação. Temos aqui alguns temas que já caíram. Então, só em caráter mesmo de exemplo, né? 2024, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então, o Brasil tem isso aqui, tem a desvalorização enquanto problema. O INEP propõe esse problema dessa desvalorização e espera que você, cidadão, tenha algo a dizer, a se posicionar. 2023, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Então, o Brasil também vivencia esse problema, a invisibilidade naquilo que é feito pela mulher no Brasil. Observe que eu tenho aqui, né, recortes, eu tenho herança africana, em 2023 eu estou falando da mulher, em 2022 eu já estou falando sobre valorização de comunidades e povos tradicionais. Então, eu tenho um cenário, né, desse país que está aí, com uma série de desafios. O INEP escolhe um problema, apresenta e espera que você, cidadão, tenha algo a dizer dentro dessa dissertação. Então, nesse primeiro momento, é exatamente para a gente entender um pouco dessa prova. Então, essa prova compõe a prova de linguagens, é a única questão discursiva, ela precisa sim do domínio da gramática, vai dialogar com a sua competência leitora, porque nós vamos fazer a leitura da coletânea, preciso entender da dissertação argumentativa, preciso ter repertório, porque eu preciso fundamentar os meus argumentos, e eu também preciso entender aquilo que eu estou defendendo, porque eu preciso propor o quê? Uma proposta de intervenção. Então, nesse nosso primeiro momento, ficam aí alguns esclarecimentos, mostrando que essa redação não é um problema, mas é sempre um joguinho de quebra-cabeças. E aí nós vamos trabalhar agora competência por competência. Lecinha tá vindo. Estou chegando. Tá chegando, chegou. Uma certeza que se tem é que eu também vou me tornar competitivo com a redação. Deu para entender? Tudo. Que bom, Alessa. Vou ser mais competitivo. E você também pode se tornar competitivo, porque a nossa professora Ana Paula, ela vai tratar das diferentes competências que ela citou aqui nos próximos programas. Exatamente. Então, uma a uma. Não deixe de assistir, porque quem vai ganhar são todos nós. A paz do Senhor Jesus. Pode ser.